Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você sente que teu dia está pesado? Mal começou e você já não aguenta mais? Então espera só um pouquinho para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Davi escreveu o Salmo 5. Vamos ver o que nós temos a aprender. Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da sua bondade. Um único versículo com tanta coisa para a gente aprender. A primeira delas é quando Davi diz: Senhor, o Senhor abençoa o justo. A bênção de Deus é extraordinário, porque para Deus abençoar você, Ele fala. Porque quando um pai abençoa um filho, ele estende a mão, ele toca na cabeça, mas ele profere uma bênção. Assim também Deus fala agora a teu respeito e em teu favor. Ele está te abençoando. Essa é a realidade. Ele está falando, aí você fala, mas eu não sou justo. Como não? Através de Cristo Jesus, nós temos a justiça. Nós nos vestimos com a justiça. Quando Deus olha para nós, Ele olha para nós através de Jesus. Depois Davi diz o seguinte: o Senhor abençoa o justo e como o Senhor é como um escudo. O escudo que você vê geralmente é aquele escudo redondo que você coloca mais para cima, mais para baixo. É o que você vê em muitos filmes. Mas o escudo que Paulo viu impressionou. Paulo, ele ficou impressionado pelo escudo dos soldados romanos. Aliás, eles eram muito conhecidos por causa deste escudo. Qual era a diferença? Eles também tinham escudos desses redondos, mas o escudo que eles iam para a guerra mesmo, era um escudo tão grande. Ele era comprido e cobria todo o rosto. Aliás, tinha uma posição de guerra em que eles ficavam todos juntos, alguns punham o escudo para frente, outros para trás, outros para cima, e assim se chama a posição tartaruga. Os soldados ficavam invisíveis debaixo de praticamente uma cabana de escudos. Mas esse escudo, ele cobria o corpo todo do soldado romano, por isso que eles eram tão imbatíveis. Não tinha como acertar, porque eles se cobriam com aquele escudo que cobria completamente o corpo deles. E agora, quando a mãe do soldado romano, quando ele ia para a guerra, falava o seguinte, de tão grande que era o escudo, a mãe falava o seguinte: meu filho, vá com o escudo, mas não volte nele. Porque geralmente, quando um soldado era abatido na guerra, o escudo, por ser grande, ele servia também como uma maca. Então a mãe dizia: vai com o teu escudo, mas não volte no seu escudo. Mas o escudo romano não é nada comparado com o escudo de Deus. Sabe por quê? Porque não é um escudo que ele coloca, ele é o nosso escudo. Foi essa a realidade, a revelação que Abraão teve em Gênesis capítulo 15. Ele disse: Deus é o meu escudo e o meu galardão. O que isso significa? Que Deus se coloca na tua frente. Quando o inimigo quer atacar você, ele enxerga a presença de Deus. E ele não fica só na sua frente. Ele te cobre. É um escudo, como que se fosse uma redoma. Ele te cobre com a presença dele. A gente vê bem isso quando o povo estava saindo do Egito. O povo saindo do Egito, o Senhor, a coluna de nuvem de fogo, é porque o Senhor estava com eles. Então a coluna de nuvem de fogo ia adiante deles. Quando veio o exército na retaguarda de egípcios, está escrito que a coluna de nuvem de fogo foi para a retaguarda e deteve. Para o povo de Israel tinha luz, para o exército egípcio tinha escuridão. Então você vê como o Senhor cobriu, estava na frente, foi para trás, ele cobria, ele cercava. Essa é a realidade que Davi teve no Salmo 139, quando ele disse: o Senhor me cerca adiante, por detrás, o Senhor me cerca. Esse é o escudo de Deus. Então você que está vivendo grande dificuldade, primeiro
tenha consciência dessa proteção sobrenatural. Deus é o teu escudo. Se Ele não fosse o teu escudo, você já estaria completamente destruído. A última parte do versículo do capítulo 5, no versículo 12, ele diz: tu me cercas da tua bondade. Quando ele fala de que somos cercados pela bondade de Deus, é o favor de Deus. O favor de Deus é a benevolência de Deus, é a graça de Deus em nossa vida. Deus é o galardoador, Ele dá, nós não merecemos, mas Ele nos dá. Então, é isso que essa é a experiência de Davi. O Senhor, a tua graça, o teu favor faz toda a diferença na minha vida. Quando o dia está aqui, eu não consigo ver saída, mas o Senhor é a saída. O Senhor, o teu favor está na minha vida, a tua proteção é real na minha vida. No Novo Testamento nós temos uma situação que vai se repetir, mas a primeira delas está em Lucas capítulo 5, e eu gostaria que você lesse para você entender o que é a proteção, o favor de Deus na sua vida. Em Lucas capítulo 5, é uma passagem bem conhecida em que pescadores, um grupo de pescadores, não só Pedro, João, mas todos os pescadores tiveram a mesma experiência. Pescaram a noite toda e voltaram com as redes vazias, cansados, esgotados, preocupados, porque afinal de contas, se não tem peixe, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não tem como pagar o imposto romano, não tem como dar comida para a família. Então eles estavam com a rede vazia, a cabeça cheia, o coração sobrecarregado. Mas quando eles estavam lavando a rede, algo diferente aconteceu. Jesus passou ciente do problema. Aquele que é o favor, ele é o próprio favor, o favor de Deus passou diante de todos os pescadores, passou a presença de Deus, passou diante de todos os pescadores, e Jesus pediu o barco de Pedro para entrar, para ele poder falar, porque era muita, a multidão era enorme. Então Pedro falou: bom, não tenho nada a perder, mas sem expectativa zero de milagre. Ele teve a experiência: bom, eu com meu esforço, rede vazia, vamos lá, tudo bem, meu barco está vazio mesmo, então tudo bem, eu empresto meu barco. E ele emprestou o barco, e ele estava no barco, e ele emprestou o barco. Ouviu Jesus falando o tempo todo. Aquele ambiente, porque o favor de Deus muda ambiente. Aquele ambiente ficou impregnado com a presença de Deus. De repente, o coração de Pedro começou a incendiar. Ele começou a ter fé. E Jesus só deu uma palavra: vamos para o profundo? Tá bom, Pedro foi. Ele estava tão cheio de fé que ele não questionou. Ele até falou: Senhor, mas eu pesquei a noite toda e não tinha nada. Aí Jesus falou: vamos. Tipo, vamos que vai dar certo. É que você foi sem a minha presença, agora você vai com a minha presença. Então, Pedro foi. E quando Pedro foi, e o Senhor disse, e eu gostaria de ler para você, então, quando o Senhor, ele diz no versículo 5, Simão diz o problema: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes dele começaram a se romper. Ou seja, sem a presença de Deus, sem o favor de Deus, rede vazia. Com a presença de Deus, com o favor de Deus, rede cheia. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que a sua rede vazia vai se encher no dia de hoje. Convide Jesus para ficar no resto do seu dia. Você começou o dia, então diga: Senhor, entra no barco comigo, vai para o trabalho comigo, fica aqui em casa comigo, porque eu estou com a rede, Senhor, vazia, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu preciso da tua presença. Este mesmo milagre vai se repetir em João capítulo 21, de novo, mesmo cenário, rede vazia, Jesus libera uma palavra e as redes se enchem. A gente vê que o favor de Deus e a palavra de Deus transforma o ambiente. Não adianta você se desgastar. Quando o mar não está para peixe,
É só Jesus mesmo. Então, quando você já está com um diagnóstico na mão, já tem uma situação crônica na sua vida, o mar está vazio, a rede está vazia, então é só milagre mesmo, você tem que depender de milagre. E eu quero ler para você algumas coisas que eu escrevi aqui de propósito para você. O favor de Deus, sem o favor de Deus, o esforço é vazio. Então, nós precisamos do favor de Deus. Sem o favor de Deus, eu falei o tempo todo, transforma ambientes. O favor de Deus traz abundância além da lógica. O favor de Deus redefine propósitos, porque Pedro entrou no mar só para emprestar o barco, e ele entrou como pescador, e ele saiu como pescador de homens. O que Deus tinha para ele era muito mais do que ele podia imaginar. Deus tem muita coisa para você. Você ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida, mas eu quero declarar que o favor de Deus esteja sobre você e a proteção sobrenatural, o escudo do Senhor, esteja em você por todo o tempo. Vamos orar agora? Escreve aqui: Senhor, minha rede está vazia, enche minha rede. Coloca aí o seu pedido de oração, a sua dificuldade, porque nós vamos orar juntos agora. Senhor Deus amado, como é bom confiar em Ti, saber que não há situação irreversível diante de Ti. A rede está vazia, basta uma palavra Tua. Senhor, estamos sobrecarregados, estamos debaixo de uma luta desigual. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Confiamos em Ti, pedimos, Senhor, nesta manhã o Teu favor. O Teu favor destrava, Senhor. Por isso que o Teu favor esteja sobre nós, que a Tua bênção esteja sobre nós. Senhor, que cada um que está sofrendo e entregando, Senhor, a causa do seu sofrimento, possa receber, Senhor, e ter a experiência do Teu favor, da Tua graça, da Tua benevolência, em nome de Jesus. Amém e amém. Sinta a presença de Deus, receba a bênção do Senhor nesta manhã, que o seu dia seja transformado pela presença de Deus. E se você foi abençoado, recebeu a esperança, então compartilha este devocional com muitas pessoas, nos teus grupos de WhatsApp, para todo mundo que você conhece. Deixa o seu like e também se inscreva no canal.